Salve, salve galera, bom dia a todos. Eu sou o Felipe Beleza e hoje nós vamos falar sobre os mistérios sobrenaturais da ilha de Bali, na Indonésia, a ilha dos mil templos, né? Dos mil deuses e também, claro, dos mil sorrisos. Sem dúvida, ela é a ilha mais famosa de toda a Indonésia. É sim um lugar paradisíaco que é lar de diversas lendas, diversos mitos, diversas histórias sobrenaturais. Quem já foi para Bali sabe do que eu estou falando. Existe alguma magia, existe alguma coisa no ar dessa ilha que deixa ela diferente, que torna ela completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo. E aí, se eu disser, tipo, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça se tu pensar em Bali, se eu falar Bali, né? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Comentem aí no chat, deixa eu saber, tá? Porque pode ser que sejam essas praias paradisíacas, né? Essas praias maravilhosas. Pode ser que sejam as belezas naturais da ilha, né? Pode ser os famosíssimos campos de arroz. Pode ser também as comidas, pode ser a simpatia do povo também, né? Existem diversas coisas que tornam essa ilha especial, mas o fato é que a ilha de Bali tem para tudo que é gosto. Existem resorts que são caríssimos, então pode ser um destino de luxo também, assim como pode ser um destino de mochileiro. Eu sempre fui de mochileiro, o mais barato possível. Já fiquei em resorts caríssimos, quer dizer, caríssimos não, resorts super bonitos, que eram de um preço bastante acessível. Então tem para tudo que é gosto em Bali. Pode pagar caro, tem restaurante chique e tem restaurante de rua que vai pagar menos de R$ 5 uma janta, tá bom? Então, o que acontece é que a ilha, ela é muito mais do que isso, né? Ela é muito mais do que resorts, muito mais do que esses hotéis chiquérrimos, do que esses posts famosos no Instagram, né? Do que os estúdios de yoga, esses retiros de meditação, esses cafés vegetarianos e veganos. A ilha vai muito além disso, eu garanto para vocês, porque existe, sim, um misticismo que no ar da ilha, né? There's a natural mystic blowing through the air, já dizia Bob Marley. E a ilha realmente tem uma espiritualidade especial e existem diversos rituais religiosos ao redor de toda a ilha, tá? Como eu já falei antes, ela é a Ilha dos Mil Templos, porque basicamente em cada casa, eu acho, certo? Eu acho que tem muito mais do que 20 mil templos. Mas ela é chamada de Ilha dos 20 mil templos porque existem templos em tudo que é lugar da ilha, velho. Tipo, em qualquer poro, em qualquer esquina, em qualquer beco, existe um templo, tá? Eu digo que tem mais do que 20 mil templos porque em cada casa da ilha existe pelo menos um templinho pequenininho onde eles fazem as oferendas e tem um deus. Então, a ilha literalmente respira religiosidade e principalmente essa espiritualidade, tá? Então talvez o que te leve a Bali sejam as belezas naturais, que a gente falou antes, que a ilha tem lugares lindíssimos. Mas uma coisa importante de dizer é que Bali em si, ela não tem praias realmente paradisíacas, né? Tipo essas praias famosíssimas que a gente conhece, se tu digitar no Google agora mesmo, Bali, a primeira coisa, provavelmente as praias que tu vai encontrar são de ilhas vizinhas. Por exemplo, essas aqui, ó. Essa aqui é Gili Air, que são as três Gilis, Gili Air, Gili Meno e Gili Trawangan. Ou, se não, da ilha de Nusa Penida, que é essa praia aqui. Que são duas ou quatro, né, ilhas, que ficam próximas a Bali. Então, o acesso a elas é através de Bali, o que torna Bali tão especial, deixa o charme tão especial nessa cidade. Para mim, realmente é a espiritualidade e todas esses rituais religiosos e casos sobrenaturais, que é o que a gente vai comentar hoje. Existem, sim, muitas histórias sobrenaturais que rondam a ilha. E, mais uma vez,
Eu repito, quem já foi para a ilha, quem já foi para Bali, quem já teve a oportunidade de conhecer Bali, quem teve a oportunidade de passar um tempo por lá, sabe bem do que eu estou falando. Ah, e uma coisa que eu acho importante comentar. Sempre que eu falar em sobrenatural, tá? Para a gente aqui no Ocidente, a gente tem uma visão talvez um pouco ruim, né? A gente pensa que é algo sobrenatural, algo paranormal, é algo ruim. Em Bali, não, tá? Sempre que a gente falar de algo sobrenatural, pode ser uma coisa boa também. Podem ser os deuses, ok? Mas então é isso, galera. É justamente sobre essas coisas sobrenaturais que a gente vai falar hoje. Se você pensa em ir para a ilha algum dia, não vou tocar nos assuntos turísticos. Vocês sabem que eu aqui, se você me acompanha nas lives aqui, tu sabe que eu gosto de me aprofundar em outras coisas, não no mainstream, né? Então a gente vai se aprofundar vamos se aprofundar nas profundezas, é ótimo, né? Nós vamos adentrar nas profundezas da ilha, né? Então, se você deseja conhecer a ilha, fique sabendo dessas coisas antes de visitar, porque vai ser bem interessante no momento que tu chegar na ilha, tu vai ver certas coisas, ver certos rituais, certas estátuas, e tu vai entender a origem disso. Bora? Fechou? Antes de tudo, antes de a gente começar nessas histórias sobrenaturais, paranormais, entrar nos deuses e tudo mais, a história de Bali, vamos falar um pouco sobre a história de Bali. Eu sei que algumas pessoas conhecem Bali por causa das fotos do Instagram, por causa do turismo, por causa dessa popularidade, né? Que ela tem. E sim, tá certo que esse desenvolvimento aceleradíssimo dos últimos 15 anos, ele trouxe muitos restaurantes, como a gente comentou antes, muitos restaurantes carérrimos, bares de praia badaladíssimos, boutiques de designers, né? Mas ele também trouxe diversos outros problemas, como, por exemplo, o lixo, que se acumula em todas as esquinas, o trânsito, que entope as ruelas, as vielas da ilha. Porém, ao mesmo tempo, mesmo com esse lixo, mesmo com esse trânsito caótico, a ilha não perdeu a sua ternura, tá? Mas o fato é que a história de Bali vai muito além disso, vai muito além das fotos do Instagram, vai muito além da invasão holandesa, vai muito além do domínio japonês durante a Segunda Guerra Mundial. E a história da ilha tem pelo menos 4.000 anos de história. Sabia disso? Pois é, cara. Perto de uma aldeia chamada Chekik, em balinês, que fica na parte ocidental da ilha, que é a parte, digamos assim, menos explorada turisticamente da ilha, foram encontradas ferramentas da Idade da Pedra datadas de cerca de 2.000 anos antes de Cristo, tá? São ferramentas dos austronésios, um povo que é originário desta região do sudeste da Ásia e da Oceania, tá? Também existem relatos, existem provas de que os Homo erectus, tá? Eles também viveram nessa região da Indonésia, em Java principalmente, há pelo menos 50.000 anos atrás. O primeiro relato documentado da existência de Bali aparece no século VIII, só que, como a gente já falou, os Homo erectus e também os hindus, eles já tinham chegado na ilha muito tempo antes, vindos das ilhas de Java e Sumatra, tá? Para quem não sabe onde fica Bali, deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês. Aqui, ó. Bali é uma ilha que pertence ao arquipélago da Indonésia e ela fica mais ou menos no meio do arquipélago, assim, do lado da ilha de Java, no sudeste asiático, tá? Próximo ali da Oceania, um pouco para cima da Austrália, para quem não sabe. A religião oficial da ilha é o hinduísmo, tá? E ele já era praticado em toda essa região da Indonésia até a chegada dos muçulmanos. Existe um censo do ano 2000, deixa eu até pegar minha cola aqui para não errar essa parte para vocês, mas existe um censo do ano 2000 que diz que 88% da população da Indonésia são muçulmanos. Ou seja, isso transforma a Indonésia no país com a maior concentração de muçulmanos do mundo. 9% são católicos e protestantes, 2% apenas são hindus e 1% budista.
Tá? Então, quando o islamismo ele triunfou sobre o hinduísmo, que era praticado nas ilhas de Java, de Sumatra, lá no século XVI, Bali acabou se tornando um refúgio para os nobres, para os sacerdotes, para os intelectuais, para os artistas hinduístas, o que transformou a ilha num polo cultural de toda a Indonésia, polo artístico e cultural de toda a Indonésia. Então, Bali e a vizinha Lombok, que é uma ilha que fica do lado de Bali, são os únicos lugares na Indonésia onde o hinduísmo é a religião oficial. Tá? Todas as outras ilhas prevalece o islamismo. E as pessoas de Bali, elas realmente vivem a religião de uma forma muito, muito, muito intensa. Tá? Elas são centradas na religião. Só que eu tenho outra coisa. Esse hinduísmo que é praticado na Indonésia, ele é diferente do hinduísmo da Índia, por exemplo. Tá? É o mesmo hinduísmo, basicamente, mas ele tem certas diferenças. Porque o hinduísmo balinês, ele é uma mistura do hinduísmo, do budismo, com a cultura ancestral malaia, que tem práticas do animismo. Aí tu me pergunta, o que é o animismo, né? O que é essa coisa, animismo? Eu vou dizer o seguinte, cara. O termo animismo, ele é usado na antropologia da religião como um termo para o sistema de crenças de alguns povos tribais indígenas, especialmente antes do desenvolvimento de religiões organizadas. Eu li essa parte, tá? E ficou um pouco difícil de entender, né? Eu vou simplificar para vocês, não se preocupem, tá? Vou deixar mais simples. O animismo, ele basicamente acredita que não existe uma separação entre o mundo espiritual e o mundo físico, tá? Mas principalmente de que existem almas ou espíritos, não só em seres humanos, mas também nos animais, nas plantas, nas rochas, nas montanhas, nos rios, ou em outras entidades como no trovão, o vento, as cachoeiras e até mesmo nas sombras. Tá? Diversas crenças religiosas ao redor do mundo se apoiam no animismo, como, por exemplo, o shintoísmo, o budismo, o jainismo, o paganismo, o xamanismo, diversas religiões africanas e o próprio hinduísmo, como a gente comentou agora. Tá? Um exemplo bem claro do animismo para vocês, na prática animista dentro do hinduísmo, é o culto à deusa Ganges, certo? Porque, para quem não sabe, o rio Ganges, na Índia, ele é considerado uma deusa, ele é considerado a reencarnação da deusa Ganges. Tá? Ele é muito mais do que apenas um rio. As pessoas que entrarem em contato com as suas águas são purificadas. Okay? Isso é uma representação da crença animista. Eu fiz um vídeo falando nesse assunto, eu fiz um vídeo sobre a história do nascimento da deusa Ganges, que ficou um vídeo bem bacana, modéstia à parte. Ficou um vídeo bem legal, quem quiser assistir está no meu canal do YouTube, está aqui no Instagram também, se eu não me engano. Acho que está aqui no Instagram, se chama O Nascimento de Ganges. É um vídeo bem legal, bem divertido, que conta essa história de Ganges, tá? Outro exemplo do animismo, os egípcios e os romanos, que veneravam, que tinham o deus Sol, né? Então, enfim, por aí vai, existem diversas outras formas, outras manifestações do animismo em diversas crenças religiosas ao redor do mundo. O nome de Bali, né, de onde vem esse nome Bali? Existem pelo menos duas teorias que eu conheço, tá? Que dizem que a primeira delas, que eu acho bem interessante, até vou contar para vocês. A primeira delas diz que o nome de Bali vem desse demônio hinduísta, que é um demônio super altruísta, que se chama Bali. Tá? A história conta que ele ganhou tanta força, justamente por ser um deus altruísta, ele ficou tão poderoso que ele enfrentou todos os deuses e ele conquistou os reinos de Shawargaloka, que é o reino dos céus, de Buloka, que é o reino da terra, e Patauloka, que é o reino do submundo. E ele se tornou, dessa forma, o incontestável rei dos três mundos. Tá? A história dele
é super complexa, é uma história muito, muito bonita, cheia de mitologias e simbolismos. Eu vou fazer um resumidaço aqui para vocês. Mas outra vez, repito, essa história também está no vídeo que eu fiz sobre o nascimento de Ganges, porque o Bali ele é muito importante para o nascimento dela. E, resumindo, depois que o Bali foi derrotado pelo Deus, por Vishnu, pela manifestação de Vishnu, deixa eu botar para vocês aqui, essa imagem. Depois que o Bali foi derrotado pelo Vishnu, ele foi mandado para o Patal Loka, que é o reino do submundo, e ele reina até hoje no submundo, tá? Então, uma das versões diz que o nome da ilha vem por causa desse demônio. A segunda versão diz que o nome da ilha foi batizado no século IX e que esse nome, né, Bali, deriva da palavra Wali, ou Wari, que era uma forma como os nativos da ilha, como os índios chamavam o ato da adoração. Tá? Então, Wali é uma palavra do sânscrito que significa, literalmente, sacrifício oferecido aos deuses. Né? Significa adoração, culto, ou então oferenda. E justamente isso, cara, Bali é uma ilha das oferendas. Né? A gente já falei isso umas 3 vezes, eu acho. Mas Bali é a ilha dos 1000 templos. E todos os dias, pelo menos diversas vezes por dia, são feitas oferendas ao redor de toda a ilha. Tá? Todos os dias, diversas vezes por dia, é feito uma oferenda, uma delas, né, que se chama Kanansari, que é essa aqui, ó. Essa oferenda é uma oferenda feita para os espíritos com a intenção de equilibrar o bem e o mal, tá? Para vocês terem uma ideia, a palavra Kanan é Kanansari, tá? A palavra Kanang ela é composta por 2 sílabas, da língua Kawi, né, que é o javanês antigo, e o Kan significa belo ou puro, e o Nan significa propósito, enquanto que a palavra Sari significa a essência. Então, o Kanansari literalmente significa seria algo, né, no sentido de como a essência pura da mente, como símbolo de fidelidade e respeito aos deuses, tá? Deixa eu mostrar mais fotinho para vocês aqui, porque eles literalmente, cara, o que eles fazem eles entrelaçam folhas de palmeira, formando uma espécie de cestinha, né, onde eles colocam frutas, colocam flores, colocam incensos. Algumas vezes eles colocam dinheiro e eles oferecem essas cestinhas, essas frutas, para os espíritos, tá? Uma coisa, volta para mim aqui que eu quero falar isso. Uma coisa muito importante é que na cultura balinesa, tanto os espíritos bons quanto os espíritos maus merecem ou necessitam a mesma atenção, cuidado e carinho, tá? Então, eles fazem essas oferendas, o Kanansari, para os 2 espíritos, tanto para os espíritos bons quanto para os espíritos maus. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Quando ela é feita, e como saber quando ela é feita para um ou para outro, né? Ela é feita o seguinte, cara. Se ela for feita no chão, como essa senhora está fazendo, ela é para um espírito mau. Se ela é feita no alto, como essa senhora aqui, ela é feita para os espíritos mais elevados, ou seja, para os espíritos bons. O Kanansari ele é feito, cara, em todas as casas, nos estacionamentos, na praia. Por isso é muito importante que, se você for para Bali, tome cuidado para não pisar nessas oferendas, porque elas estão literalmente espalhadas por todo lado, tá? Vou mostrar a preparação dela para vocês aqui, como é que as mulheres preparam. Ó, tá vendo? Ó, elas entrelaçam essas folhas de palmeira e depois colocam as oferendas, colocam as frutas, tá? Só que uma coisa também interessante, cara, é que o Kanansari, ele não é só um ritual para os deuses ou para os espíritos, tá? Ele também é um ritual
um ritual para as pessoas, porque ele é, de certa forma, um sacrifício, porque as pessoas perdem tempo, elas gastam o tempo delas fazendo essa cestinha, colhendo as flores, buscando os alimentos. Então, elas também fazem um certo sacrifício delas para com os deuses, tá? E é dessa forma que elas cumprem a perspectiva de filosofia de vida balinesa, que é baseada no Trihita Karana. Tri significa três, né? Hita significa prosperidade e Karana significa causas ou maneiras. Tá? Então, ele basicamente é um conceito universal que assenta em as três causas ou as três razões do bem-estar. Em outras palavras, ela une a relação do homem com Deus, com o ambiente e com a humanidade. Vamos entrar nos mistérios, finalmente? O que vocês acham? Vamos começar a falar dos mistérios de Bali, que eu trouxe para vocês aqui. Cara, ela realmente é uma ilha cheia de misticismos, como eu falei para vocês antes. Existem muitos demônios, muitos rituais animistas, e essas coisas transformam a ilha em um lugar mágico e sobrenatural. E existem diversas lendas, diversas histórias que rondam a ilha, desde espíritos malignos, espíritos benignos, uma espécie de deusa que ataca os surfistas. Existe uma deusa que ela é devoradora de recém-nascidos, né? Mas primeiro de tudo, antes de outra coisa, antes de entrar nessas histórias, a gente vai falar sobre uma das maiores mitologias de Bali, da ilha, que é a mitologia do Barong e da Rangda, que é basicamente uma guerra mitológica entre o bem e o mal, tá? Rangda é essa mulher aqui, deixa eu mostrar ela para vocês. Ela é a rainha dos demônios, a rainha das sombras, das profundezas, e ela tem esse aspecto aterrorizante. E ela é conhecida como a devoradora de crianças, ou melhor dizendo, como devoradora de recém-nascidos. Esse nome Rangda significa viúva, tá? Então ela é representada como uma senhora de certa idade, viúva, com a língua comprida para fora, os seios compridos e garras. Ela é basicamente a líder do exército de espíritos do mal, chamados Liks. E os Liks, para quem não sabe, eles são figuras humanas durante o dia, e de noite eles se transformam em espíritos que vagam por entre as vilas, entre as sombras, os cemitérios e tudo mais. E a Rangda, essa demônia que a gente está falando até agora, ela é a líder desse exército que combate o deus Barong, que é esse cara aqui, tá? Que por sua vez, ele é o protetor da humanidade, o rei dos espíritos bons, líder das forças e do bem, né? Ele é o líder das forças do bem, e é o inimigo natural da Rangda. Tá? Ele usa esses encantos que ele tem para a magia dele para proteger a ilha, para defender os moradores contra as magias negras da bruxa Rangda. Tá? Essa é uma mitologia muito interessante de Bali, porque diz que a vontade do Barong é de proteger a ilha, então ele é incentivado pelo Banas Patiraja, que é um outro deus, para lutar contra a Rangda, para combater a Rangda, a fim de restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal. Tá? É uma história bastante complexa, só que é interessante porque ela vai muito além do bem e do mal, né, da negatividade contra a positividade, dessas guerras ideológicas, porque para os balineses, na cultura balinesa, eles são forças, basicamente são forças simbólicas e inseparáveis que não podem existir separadamente, certo? Elas não podem existir uma sem a outra, como o dia e a noite, como a sombra e a luz, certo? Mas, basicamente, eles entram em combate, as forças do bem contra as forças do mal, as forças do bem vencem, o Barong mata a Rangda, e só que a Rangda ressuscita. E aí o Barong deve lutar de novo, o processo recomeça, e eles ficam nessa batalha
forever, forever and ever, né? Existem diversos rituais na ilha de Bali que representam essa luta entre o Barong e a Rangda, e de certa forma esses rituais já se transformaram numa grandíssima atração turística. Porque, claro, obviamente, muitos turistas vão para Bali, querem conhecer um pouco dessa mitologia e vão visitar esses bailes, né? Então, praticamente todo santo dia existe diversos locais que fazem essa dança. Tem diversos nomes, né? Um desses nomes é o Bali Dance, ou Barong Dance, desculpa, que seria a dança Barong, basicamente, tá? Um fato importante também de comentar é que em Bali, tanto o Barong quanto o Rangda, eles não são 100% bons ou 100% maus. Tá? E na cultura balinesa tem essa crença que os demônios eles não são 100% maus, assim como os deuses não são 100% bons, como nós humanos, né? Nós não somos 100% bonzinhos ou 100% malvados todo o tempo. Nós também temos sombra, nós também somos luz. Então, a Rangda, mesmo ela sendo um demônio do submundo, né? Ela também é venerada como uma deusa benevolente em algumas partes da ilha de Bali, da mesma forma que a deusa Kali, ela é vista em alguns estados da Índia, tá? É uma outra deusa hinduísta que também é vista como bonzinha em alguns estados da Índia, como, por exemplo, o estado de Bengala. Mas então agora eu vou falar para vocês, depois dessa mitologia balinesa, eu vou falar para vocês 5 histórias sobrenaturais da ilha de Bali. Vocês querem saber essas histórias? Esses efeitos paranormais, essas histórias sobrenaturais de Bali? Mas vamos repetir, eu repito de novo, cara. Na cultura balinesa, eles não são, os espíritos não são 100% maus e não são 100% bonzinhos, tá? A gente tem essa crença aqui no Ocidente de que só pode ser uma coisa, só pode ser outra, mas não. Então, quando eu falar aqui de atividades paranormais, de relatos paranormais, interprete como você quiser, mas para os balineses, eles não são 100% malvados, tá bom? São demônios que podem fazer coisas boas também, ok? Então, cara, a primeira história que eu vou falar para vocês hoje é a desse templo famosíssimo aqui, ó. Então, tem um modelo bem interessante ali, ó. Esse templo se chama Lempuyang Luhur Temple, tá? Ele é o famoso Portões do Céu. E os balineses chamam ele de Pura Lempuyang Luhur. Pura Lempuyang Luhur. A palavra pura, no balinês, ela significa templo, tá? Então existem praticamente todos os templos famosos de Bali, todos os templos de Bali, não só os famosos, eles usam o termo pura. Por exemplo, Pura, deixa eu botar aqui para vocês, cadê? Esse cara aqui, ó, famosíssimo templo de Pura Tanalot, o Pura Uluwatu, o Pura Ulundanu Bratan, Pura Tirtha Impul, Pura Tamanayun e assim por diante. Diversos templos de Bali. Mas vamos voltar para o Pura Leihur, tá? Que ele é um dos templos mais antigos e mais famosos, mais fotografados e mais venerados da ilha de Bali. Ele fica a mais ou menos 1175, isso eu copiei daqui da minha colinha, para não errar. Ele fica a 1175 metros acima do nível do mar, no topo do Monte Lempuyang, mesmo nome, que fica no leste de Bali. Tá? Ele tem uma arquitetura impressionante. Deixa eu botar mais foto para vocês. Ele tem uma arquitetura impressionante e uma vista para o vulcão ativo, que é o vulcão, tá? O Monte Agung, que é um vulcão de Bali, ele continua ativo, ele está dormido, faz bastante tempo adormecido, né? Dormido, ele está adormecido há bastante tempo, mas ele está ativo, tá? E onde está o mistério nisso tudo, nesse templo? Cara, tem uma parada bem interessante que conta que a história desse templo dizem os balineses, né? Diz a crença balinesa que esse templo foi construído quando a Terra tinha apenas 70 anos de idade. Ele foi construído porque naquele momento a Terra estava fervescendo, uma loucura,
E ele foi construído pelo deus Pashupati, que é esse cara aqui. Deixa eu botar para vocês. Ele foi projetado por esse cara aqui para estabilizar a natureza da ilha. Então ele fica próximo do templo de Besaki também, que é o templo mãe de Bali, né? Obviamente não existe documentação disso. Então, se você quer acreditar ou não quer acreditar, aí já é outra história, mas é um templo realmente muito bonito. Quem for para Bali tem que visitar. Ele fica... Não tem acesso a transporte público, desculpa. Não tem acesso a transporte público. Se quiser ir, tem que alugar um carro, alugar uma moto, ou pegar um motorista, né, um condutor. Paga para entrar e depois tem que subir uma montanhazinha assim. E os balineses dizem também que ele é... que as pessoas que chegarem lá em cima também são abençoadas porque elas passam por um processo de sacrifício, né? Porque realmente é uma encosta bem íngreme assim, para subir. Isso é interessante. Uma outra coisa interessante, que não é um fato sobrenatural sobre esse templo, é que ele é realmente famoso por esse lago que fica, né? Tá vendo aqui? Tem um reflexo, né? Tem um laguinho na boca do templo e tal, uma água que realmente dá um reflexo muito bonito. Vocês com certeza já viram fotos no Instagram, Facebook, em alguma revista, né, desse laguinho. E eu vou contar para vocês que não existe lago nenhum, cara. Não existe água ali, tudo é feito e eu vou mostrar para vocês. O que acontece? As pessoas chegam, os turistas chegam para visitar o templo e formam uma fila na frente da porta dos céus, tá? Aí o que acontece? Tem um cara, um balinês sentadinho, que ele fica aqui, tem uma fila de turistas, tá vendo? Tem uma lá na porta tirando foto. O cara fica tirando foto com um espelho embaixo da câmera, meu brother. Mas ele fica tirando foto com um espelho, o que dá esse reflexo, ou que dá essa impressão de que existe um lago no templo, mas não. Desculpa decepcionar, desculpa tirar a tua ilusão, mas não existe lago nenhum no templo de Lempunhang do Hur, tá? Vamos para a segunda lenda. Essa também é muito massa. Todas elas são, para mim todas elas são. Mas ela se passa numa vila chamada Padangalak, que fica na praia de Sanur, que é uma praia bastante famosa por causa das ondas. Tá? Essas ondas maravilhosas durante o ano inteiro. Também tem um festival de pipas, que fica entre julho e agosto, né? E também é muito famoso. E é uma lenda local, uma das lendas mais interessantes. Tem uma lenda local que conta que nessa praia existe uma deusa do mar que domina a praia com uma energia feroz, uma energia selvagem, e que ela agarra os turistas ou as pessoas, ela amarra essas pessoas e afoga suas vítimas inocentes. Existem relatos, né, de que diversos surfistas desapareceram nessa praia por causa dessa deusa. E uma coisa curiosa também é que até hoje os balineses na praia de Sanur, eles acreditam que o vento, quando sopra muito na praia, eles acreditam que o vento carrega os gritos dessas vítimas, né? Então, se você acredita ou não na lenda da deusa devoradora de turistas, deusa devoradora de surfistas, tudo bem. O fato é que a praia de Sanur tem uma energia diferente, bem diferente, tá? E já que a gente está falando em Padangalak, que é aquela região ali de Bali, a praia de Sanur, vamos para o nosso próximo evento paranormal, porque fica uma pequena caminhadinha dali, fica um lugar chamado Taman Festival Bali, que ele é conhecido como a cidade fantasma de Bali. Tá? Existem diversas crenças locais que contam casos paranormais nesse parque, que contam muita atividade paranormal. Que esse parque ele foi um parque abandonado e ele é lar de espíritos perdidos. Tá? Ele tem bastante um ar muito sombrio nesse lugar. As figuras, né, já foram invadidas pela natureza, vegetação, o que deixa o lugar com um ar bastante perturbador. Concordam comigo?
O Taman Festival Bali, ele foi inaugurado em 1997 e fechou logo em seguida, tá? Por limitações financeiras, enfim. O destino dele ficou, então, nas mãos do governo local. Hoje, ele pode ir visitar o parque sem nenhuma taxa de entrada ou nenhum tipo de permissão, tá? Esse ambiente apocalíptico, deixa eu botar mais uma foto para vocês, e é justamente esse ambiente apocalíptico, esse ambiente sinistro que começou a atrair os fotógrafos e os turistas que procuram lugares isolados, locais isolados ou cenários sinistros, tá? Esses caras aqui, ó. Porque é um lugar que realmente fica fora do mainstream de Bali, né? Não é um lugar muito visitado por turistas, mas as pessoas que buscam um pouco de adrenalina, um pouco de aventura na ilha, estão visitando bastante esse parque. Se você for para Bali um dia, é interessante visitar. E como eu falei, existem diversos relatos paranormais nesse parque, diversos relatos de atividade paranormal no parque, tá? E já que a gente está falando de fantasmas e atividades paranormais, vamos para o nosso próximo mistério, que é o Ghost Palace. Esse lugar aqui é um hotel fantasma também, obviamente, que fica na ilha de Bali. Tá, ele é originalmente o nome dele é Pi Bedul Taman Recrease Hotel and Resort. É um nome bem chato, vamos chamar ele de Hotel Fantasma que fica mais fácil. Tá? Ele é basicamente um prédio abandonado, coberto de vegetação, de musgos e tudo mais, né? De fantasmas, olha. E ele fica no Planalto Central de Bali, perto de Bedugul. A construção dele, ela foi interrompida, é um hotel lindíssimo, cara, já falo para vocês. Ela foi interrompida em 1990 e a propriedade dele é duvidosa, tá? Tem gente que diz, alguns relatos dizem que esse hotel, ele foi construído por um cara chamado Tommy Suharto, que é esse cara aqui, que é o filho mais novo do ex-presidente da Indonésia, Suharto. Tá? O Tommy foi preso, culpado pelo assassinato do juiz do Supremo Tribunal, e a construção, obviamente, foi interrompida depois disso. Outros relatos dizem que ele foi construído por um empresário que tentou amaldiçoar os seus rivais, só que como ele era um empresário desonesto e muito corrupto, a maldição se voltou contra ele e o cara faliu. Tá? Independentemente da história, independente de quem foi o proprietário desse hotel, o Ghost Palace é um lugar assombrado, considerado muito assombrado pelos moradores locais, e os moradores evitam ao máximo visitar esse lugar. Da mesma forma, que o parque temático que foi abandonado, ele acabou virando uma atração turística, obviamente, e hoje ele é extremamente procurado por turistas, por fotógrafos, para tirar fotos sinistras, macabras, ou seja lá o que for. A história desse hotel, eu pedi para um cara, um tuk-tuk, uma vez me contou, estava em Bali, e eu perguntei pro cara, pedi pro cara me levar lá, ele falou que não ia me levar, mas ele me contou essa história. E, diferentemente do parque também, que eu acabei de comentar, dá para visitar o hotel hoje em dia, dá para visitar, porém, existem guardas que cobram uma taxa, porque o local é abandonado, mas eles cresceram o olho, então hoje em dia tem guardas que cobram uma taxinha de turistas. Então, se quiser tirar uma foto nesse local sinistro de Bali, saiba que você vai ter que pagar, tá bom? E o nosso último mistério de hoje, que senão não vai dar tempo de falar todos, existe mais um monte, mas não dá para falar todos. O último mistério de hoje talvez seja o mais sombrio de todos eles. Para mim, pelo menos, é o mais sombrio de todos eles. É o caso de uma vila chamada Truniang, ou Teruniang, que é uma remota aldeia na montanha próxima ao Lago Batur. Ela é uma famosa comunidade indígena chamada de Baliaga. O que torna essa ilha tão especial, apesar dessas fantasias dos caras,
é que os rituais dessa vila são únicos. Os rituais funerários dessa ilha, dessa vila, são únicos, tá? Porque ao contrário dos rituais hinduístas da ilha, eles não cremam as pessoas, eles não enterram as pessoas. O que eles fazem é o seguinte, eles literalmente enrolam o corpo das pessoas, se liga nessa. Eles enrolam o corpo das pessoas em panos e deixam a pessoa apodrecendo naturalmente. Eles colocam a pessoa num barquinho que leva até um local e deixam o corpo apodrecendo. Mas então é isso, cara. Eles levam o corpo das pessoas em um barquinho, deixam o corpo ali apodrecendo. Basicamente, cara, eles dizem que não tem cheiro, não fede, porque eles colocam o corpo embaixo de uma árvore, uma taru meniang, essa árvore aqui. Então eles dizem que o perfume que sai da árvore protege contra o mau cheiro. Outra coisa, eles deixam o corpo dentro de uma gaiola de bambu para proteger contra os animais. Tá? Então é basicamente isso. Eles pegam os falecidos e colocam dentro dessas gaiolinhas de bambu e deixam ali apodrecendo naturalmente, tá? A decomposição e tudo mais. É uma parada meio sinistra, mas mais uma vez, né, não é um lugar para os fracos, né? Com certeza. Mas mais uma vez, ele acabou se tornando um lugar turístico, uma atração turística, porque não é incomum, é muito fácil encontrar crânios e ossos, né, espalhados pela vila. Então esse lugar atrai turistas para tirar esse tipo de foto aqui, ó. Então é isso, galera. Esses são os mistérios, alguns dos mistérios de Bali, alguns dos contos mitológicos da ilha de Bali. O que fazem estas e outras coisas, que vão muito além das belezas naturais da ilha, que eu já falei, que fazem, o que transformam a ilha num dos meus lugares preferidos no mundo. Sempre que eu puder, eu vou voltar. Sempre tiver a oportunidade, eu vou voltar, porque é realmente incrível. E não é só a comida, não é só as paisagens, não são só as paisagens, não são só as praias, não é só a religiosidade, é tudo que envolve a ilha, todo o ar, né, da ilha é realmente algo muito, muito especial. Isso aí, então, galera, muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço, um lindo domingo e a gente se vê semana que vem. Valeu, falou, paz.